minha mãe, ela viveu em Entre Rios de Minas. Entre Rios de Minas é aqui, meio do caminho daqui para São João del Rei, né? E é a origem da minha família, Ribeiro de Oliveira, da minha mãe. O pai dela, portanto meu avô, ele era jurista e ele foi presidente do Tribunal de Justiça aqui em Minas e depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal quando ainda estava no Rio de Janeiro. Morreu em 1936. Esse por parte da minha mãe. Ela chamava, infelizmente já faleceu, Luísa Ribeiro de Oliveira. Meu pai, Gentil Viana Romanelli, também era jurista e ele tem uma história interessante que eu acho que fica bem contar. Eu não cheguei a conhecer meu avô, o italiano que veio da Itália para cá para colaborar na construção de Belo Horizonte. Meu pai, ele foi juiz, primeiro delegado de polícia e depois juiz municipal em Entre Rios. E depois o meu avô, quando já ministro, solicitou a nomeação dele pelo Washington Luiz, então presidente da República, como juiz federal aqui em Minas Gerais. A Justiça Federal naquela época era diferente do que é hoje. Era uma espécie de consulado, representava a presidência da República em cada um dos estados. E meu pai tinha essa função. Quando veio a Revolução de 30, meu pai, exatamente pelo fato de ser representante de Washington Luiz, foi preso e perdeu todas as fontes de renda para sustentar a família, né? Nós fomos para lá em 32, estava com 4 anos, para Santa Bárbara, do Rio Abaixo, né? Onde meu pai foi advogar, mas com muita dificuldade, passando muitas necessidades e tal. E aí começaram a surgir os problemas. Meu irmão, minha irmã e eu começamos a crescer, terminando o grupo, nós tínhamos que entrar para o ginásio. E ele não tinha como pagar ginásio para a gente ainda, pelas dificuldades financeiras pelas quais ele estava passando. Aí, duas irmãs da minha mãe, que eram freiras dominicanas e que estavam aqui no Colégio Santa Maria, conseguiram que tivesse um lugar interno no Seminário Eucarístico de Minas Gerais, fundado pelo bispo Dom Antônio Santos Cabral. E eu fiquei lá 3 anos. E acontece que um padre, afinal, Monsenhor Messias, de Sete Lagoas, um padre de bom senso, me chamou e disse: olha, você não tem jeito para padre, não vai embora, pode sair, ser qualquer coisa, menos padre. Outro problema para o meu pai, né? Mas, com muito esforço, ele conseguiu internar a mim e a meu irmão, João Sebastião, no Colégio Padre Machado, o antigo Colégio Padre Machado, que ainda funcionava, onde é hoje o edifício do Banco Comércio e Indústria, na Rua Espírito Santo, ali colado com o edifício Acaiaca. Ali era o internato do Colégio Padre Machado. Ficamos lá até que o Antônio Lara Rezende resolveu que nós estávamos dando muita despesa. Por quê? Porque nós estávamos internos lá em troca de 2 filhas do Lara Rezende estudarem também de graça no Santa Maria, né? E aquilo estava incomodando. Então, um dia lá, o Lara Rezende cismou e nos expulsou, ao meu irmão e a mim, nos expulsou lá do Padre Machado também. E aí nós fomos parar os 2, meu irmão e eu, em Cachoeira do Campo, Colégio Dom Bosco, onde eu terminei o ginásio. Terminado o ginásio,
também em vista das dificuldades do meu pai, e mais a intenção da minha mãe, que ela achava que eu tinha queda para ser engenheiro. E me botaram interno lá em Ouro Preto, no Colégio Arquidiocesano. No segundo ano, convenci a minha mãe que eu queria ser advogado. Então, me transferi para o terceiro ano de científico, aqui para o Marconi, onde eu terminei meu curso clássico. Me assustou muito a mim, porque acostumado à rigidez de um colégio de padre, interno, colégio de padre, o Marconi era democrático, né? Era liberal, uma coisa completamente diferente. Inclusive aí eu levei um choque psicológico grande. Por quê? Porque acostumado a ver nos colégios de padre interno uma filosofia totalmente voltada para o cristianismo, de repente eu me encontro com um filósofo, grande filósofo, foi Arthur Veciano Veloso, a me falar de Aristóteles, Platão, e toda aquela teoria do período clássico grego, e aquilo foi um choque muito grande para mim, né? Felizmente eu consegui absorver, né? E isso me fez assim amar cada vez mais as ciências sociais e me convencer cada vez mais que meu destino era mesmo ser advogado. Havia em Minas Gerais, veja bem, em Minas Gerais, uma escola de direito, que era a escola fundada por Afonso Pena, né? Chama até Casa de Afonso Pena. O diretor daquele tempo era o Lincoln Prates, professor Lincoln Prates, que era professor de Direito Civil e que me colocou capelo quando eu me formei em 1953. Foram professores dessa época também, o grande Amílcar de Castro, pai desse arquiteto, artista plástico, Amílcar de Castro. Tinha o Pinto Antunes, tinha o Alberto Deodato, que por sinal eu não considerava um bom professor, né? Tinha o Wilson Melo da Silva, que era professor de Direito Civil, né? E como colegas, Maurício Aleixo, Décio Fulgêncio, o Lauro Bracarense. Eu estudei junto com o Lauro Álvares da Silva Campos, que foi senador, embora sem usá-lo depois de formado, me chamou muita atenção pela excelência do professor, foi Direito Internacional Privado, que era ministrado precisamente pelo professor Amílcar de Castro. E ele fazia que as aulas dele de uma matéria tão assim árida se tornassem aulas verdadeiramente fantásticas, né? Era excelente professor. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu me apaixonei por essa que hoje é minha mulher, né? E resolvemos casar no segundo ano. Mas aí, para casar, eu tive que arranjar alguma coisa para fazer, porque eu não podia continuar sendo estudante profissional casado né? Não podia. Eu esqueci de dizer que em 1946, antes, portanto, de eu entrar para a faculdade de Direito, o meu pai ganhou a ação contra a União e foi reintegrado como juiz federal. Como não existia mais a Justiça Federal, que ela foi extinta pelo Getúlio Vargas e só veio voltar a funcionar muito depois, não havendo o cargo de juiz federal, meu pai então foi aposentado, mas recebendo ou seja, aí a vida se tornou fácil, né? E por isso ele pôde nos manter, a mim e a meus irmãos, como estudantes profissionais, ou seja, nós profissionais. Mas aí eu me casei
E casando, eu não... Então, consegui um emprego como bancário no banco do antigo Banco da Lavoura. Trabalhei no Banco da Lavoura até me formar. Quando eu me formei, meu pai virou para mim e disse, olha, eu não mantive você numa escola para você formar advogado para ser bancário, não. Você vai advogar. Seu pai, mas como? Ele foi, disse, não, eu vou arranjar. Montou um escritório bem modesto para gente, com um advogado amigo dele, doutor Aloysio de Barros, que era um muito bom advogado e que me ensinou muita coisa. E eu comecei a advogar e aí fui tomando gosto pela advocacia. E, felizmente, fui bem, até que no final eu consegui um certo renome em Belo Horizonte e pude organizar meu próprio escritório. O fato é que o escritório cresceu e eu pude então ter uma vida mais tranquila com minha mulher e com meus 2 filhos já existentes. Direito civil e direito de trabalho também. Eram as 2 coisas que eu fazia. E tinha escritório no edifício Acaiaca, no 10º andar. Numa sala que me foi cedida por empréstimo por um tio da minha mulher, né? E ali, um dia, e aí vem minha história, né? Começa a minha história. Um dia, o estagiário que trabalhava comigo falou, ó, tem aí 3 senhores aí procurando o senhor, mas são 3 pessoas bem da roça, tanto que não queriam entrar no elevador, estava com medo de entrar no elevador do Acaiaca era meio complicado, porque eles davam uma parada rápida, né? E eles, afinal, entraram e tal, e me colocaram o seguinte problema, que não sei quem os indicou, mas que eles estavam na seguinte situação. Eles estavam representando ali 14 famílias que haviam tomado posse, ou entrado lá onde estava construindo a represa Três Marias, e que eles estavam sendo expulsos dessa terra, as 14 famílias, por um indivíduo que se dizia dono dessas terras, e que era de fato dono da fazenda lá, de uma fazenda enorme, e ele chamava Olímpio de Melo, mas ele era conhecido como Neném da Peleca. E o Neném da Peleca estava expulsando essas 14 famílias. E eles não tinham para onde ir e tal, e vieram me procurar para ver se eu dava cobertura para eles, né? Aí eu topei a parada, né? E fui estudar o caso e verifiquei uma coisa, é que dos rios navegáveis, e São Francisco era considerado rio navegável naquela época, na maior enchente que havia, a partir dessa enchente, em linha reta, horizontal, até 33 metros era terreno de marinha. Então, aquelas terras ocupadas por essas famílias não eram do Neném da Peleca, era terreno de marinha. E eu entrei com essa tese e ganhei a situação. E consegui botar essas famílias, conseguimos, né? Porque não fui eu sozinho. Estava comigo o Antônio de Oliveira Lins, que era um excelente advogado, que infelizmente morreu cedo, né? O Cássio Gonçalves, que foi depois deputado federal, Cássio Gonçalves, parece que ele foi deputado estadual também, não me lembro, mas deputado federal tenho certeza. E ganhamos a ação e colocamos o pessoal lá. Mas aí surgiu o problema. Se nós deixamos esse pessoal lá sozinho, sem amparo, daqui a pouco eles vão ser expulsos outra vez por outra pessoa, por outras razões, etc. e tal, né? Naquele tempo, a força do latifúndio era muito maior, talvez, do que hoje, né? Que é muito grande, com agronegócio.
Então eu falei, mas nós temos que organizá-los, para que eles saibam e possam se defender. Organizar como? A legislação dessa época não permitia sindicato rural. Ela só permitia sindicato urbano. Sindicato rural não era proibido por lei. Então o que nós fizemos? Nós apelamos para o Código Civil e os organizamos como uma associação. Associação dos Trabalhadores Rurais de Três Marias, né? Mas aí eu fiquei sabendo, ou nós ficamos sabendo, de que em Pernambuco havia um outro advogado que estava fazendo uma experiência muito interessante lá com os camponeses lá, e esse senhor, esse advogado, que depois veio a ser deputado federal, que era o Francisco Julião, né? Ele organizou as ligas camponesas. Francisco Julião era um visionário, né? Um indivíduo que via tudo fácil na frente dele para fazer, né? Ele era um visionário e revolucionário. Foi também preso, foi exilado no México. E é muito interessante, do ponto de vista sociológico, a organização dessas ligas camponesas. Como é que eles se organizaram? Como é que o Francisco Julião conseguiu a atenção do pessoal para eles se organizarem? Ele fez o seguinte: João Cabral de Melo Neto, né, que é o grande poeta, Vida e Morte Severina, conta essa história, é que quando morria eles trabalhavam para os donos de canaviais em condições precaríssimas, né? E quando morriam, eles botavam o corpo numa rede, na rede que ele tinha usado enquanto vivo, né? E levavam para enterrar. E aí vinha aquele negócio do João Cabral, aquela peça linda dele, né? Vida e Morte Severina. Ia cantando as insolências, aquelas carpideiras, né? Cantando as insolências. E chegava na hora de enterrar, ele dizia assim, mas eles eram tão pobres que a rede fazia falta. Então o que eles faziam? Eles jogavam o corpo nu na cova e levavam de volta a rede para servir para outra pessoa. Então o Julião fez a seguinte proposta: ô gente, vamos fazer o seguinte, vamos nos organizar, ao menos para a morte. Vamos fazer o seguinte, cada um vai dar 50 centavos, R$1, uma coisa, né? E nós vamos juntar o dinheiro. Por quê? Porque quando morrer um, nós vamos ter uma caixinha com dinheiro para comprar um caixão. Porque se as pessoas não tiverem dignidade durante a vida, pelo menos vão ter dignidade para morrer, né? E o negócio chamou a atenção dos camponeses e eles começaram a se organizar. Mas aí vem o problema dialético. Quando eles começaram a se reunir, eles estavam discutindo sobre a morte, né? Comprar caixão, etc. Mas, dialeticamente, começaram a se questionar, naturalmente, né, inspirados também. Por que nós somos tão pobres, se nós é que trabalhamos, se nós é que fazemos a riqueza, e os donos dos canaviais aí, ricos, etc., por quê? O que é isso? Isso é justo? E começaram a se questionar nessa coisa, e o Francisco Julião, então, pegou aí para dar um conteúdo ideológico e político a essa organização. E daí as ligas camponesas. Ele organizou as ligas camponesas. E a reação foi imediata. Por quê? Os donos dos canaviais, sabendo que enquanto eles estavam discutindo sobre a morte, tudo bem, não tinha problema. Mas quando eles perceberam que eles estavam discutindo sobre a vida deles próprios,
E isso ia influenciar para eles, donos de canaviais. Então eles começaram a perseguir as ligas camponesas. E aí as ligas camponesas começaram a reivindicar a terra. Não só o caixão, já aí passaram a reivindicar mais. Passaram a reivindicar a própria terra que eles sabiam cultivar e queriam fazer. E aí veio como consequência a luta pela reforma agrária. E aí coincidiu que nós tivemos, talvez dos maiores presidentes da República que nós tivemos nesse país, chamava-se João Goulart. E João Goulart, inspirado por aquelas coisas dele, na parte sociológica, social da coisa, né? Primeiro, ele começou a mexer na terra. Primeiro, ele fez aquele decreto colocando toda a terra até 5 quilômetros às margens das grandes rodovias feitas pela União, seriam usadas para a reforma agrária, seriam desapropriadas e usadas como reforma agrária. E nas beiras das grandes represas também, como Três Marias, como Furnas, etc. E aí foi a origem do golpe que, afinal, derrubou o João Goulart, quando, na época, ele tinha 84% de aprovação das pesquisas. Esse congresso foi importantíssimo, onde hoje a Minacena, naquela época, era a Secretaria de Saúde, onde se realizavam grandes eventos. E esse congresso de lavradores se realizou ali, sabe, com a presença de quem? O senhor Magalhães Pinto, que era então governador de Minas e que depois foi um dos condutores do golpe de Estado contra o próprio Jango. Na mesa estava o Jango, presidente da República, o Julião, Francisco Julião, e vários camponeses das ligas, Clodomiro, estou me lembrando, por exemplo, de um do Clodomiro e tal, e foi um congresso que deu uma repercussão enorme, né? E que encheu também a paciência dos latifundiários. Saiu até uma frase que foi muito usada pelo Julião, que depois foi atribuída a mim, no meu processo, quando eu fui preso, que era reforma agrária na lei ou na marra. Essa frase, essa consigna, né? Ela foi dita pelo Julião lá no final do congresso, etc. E foi desse congresso que surgiram as ideias, ou seja, as motivações do Jango de fazer esses decretos que ele foi fazendo, negócio das rodovias, depois das represas e depois da própria... outra coisa de concreto que saiu, eu antes disse que era proibido o sindicato rural, ele conseguiu a lei permitindo a sindicalização rural, né? E nós aqui imediatamente transformamos a associação, antes das ligas camponesas, a associação em sindicato rural. E quem nos ajudou muito nisso era um deputado federal sacerdote, que foi uma pessoa extraordinária, chamada Padre Francisco Lage Pessoa, Padre Lage. Era muito conhecido e ele foi eleito deputado federal e nos ajudou muito nessas implantações desses sindicatos rurais que tiveram muita influência na organização do campo aqui. Eu fui presidente das ligas camponesas de Minas. Primeiro a associação civil, depois as ligas camponesas, depois os sindicatos rurais. Mas os sindicatos conviviam com as ligas, né? Dependendo do lugar a gente fazia sindicato, dependendo do lugar fazia liga camponesa. Porque liga era mais para camponeses que não eram assalariados, que eram trabalhavam suas próprias terras, pequenas
áreas que eles trabalhavam. Aí eram ligas, mas quando eram empregados, a gente então fazia sindicatos. Nós precisamos de resgatar alguns nomes muito importantes, que infelizmente já foram trucidados, né? Um deles, lançaram agora recentemente um livro, que era o Carlos Alberto, o Beto, né, que foi morto lá na Casa da Morte em Petrópolis. Quem denunciou a morte dele foi a Inês Romeu, que conseguiu denunciar a Casa da Morte em Petrópolis. Outro, Guido Rocha, que também era um que foi candidato a senador, Elson Reis, que é advogado também. Sacha Calmon Coelho, que hoje é homem considerado de direita, mas ele trabalhou muito conosco lá e tal. Chaim Samuel Katz, Jaime Katz, que hoje o Chaim hoje é referência internacional em psicologia no Brasil. Mora no Rio, é até hoje muito meu amigo. E então nós verificamos o seguinte: os meninos em idade escolar tinham que caminhar 8 quilômetros para chegar à escola mais próxima lá em Três Marias. A pé, coitadinho, às vezes com chuva e tal. Então nós achamos que era prioridade fazer uma escola. Aí propusemos que eles construíssem uma escola em regime de mutirão, né? Juntaram todos e tal, e a gente contribuía. E aí vem a história das carteiras. Nós conseguimos aqui em Belo Horizonte, não só uma professora do Sindicato dos Professores, que se dispôs a ir dar aula lá, e o João Luzia, que era então presidente do Sindicato dos Marceneiros, ele se dispôs a fazer as carteiras para nós. E nós tivemos uma doação de madeira, pelo então cônsul de Portugal aqui em Belo Horizonte, que depois nós viemos a saber, sem confirmação, não tínhamos confirmação, que ele era ligado à CIA, né? Mas isso ficou sem confirmação. O fato é que ele deu a madeira, e o Sindicato dos Marceneiros, nas horas vagas, fizeram as carteiras, direitinho, bonitinho, quadro negro, com as carteiras. E para transportá-las, nós arranjamos uma caminhonete, botamos as carteiras na caminhonete, era dessas carteiras, cabiam 2 pessoas, grandes assim, e foram condicionadas pareciam caixotes, né? Aí quem foi levar era até um sobrinho do Milton Campos, estudante de arquitetura dessa época, eu me esqueci o nome dele. E ele foi levar. E ele não sabia onde é que era direito, onde estava a Liga Camponesa. Então nós demos para ele o seguinte: antes de chegar na ponte, a ponte sobre o Rio São Francisco, né, vai ter uma gorita que é a entrada para as obras de Furnas. Então você para ali, pergunta, que eles vão te indicar onde é que tem que levar essas carteiras. E assim foi feito. Só que, quando ele fez isso, lá nessa guarita estava um sargento da polícia militar, e ele perguntou então quem é que estava mandando aquelas carteiras para lá. Aí disseram, é o presidente das ligas, doutor Antônio Romanelli, tá? Doutor Antônio Romanelli, apontou e fez um relatório dizendo que o doutor Antônio Romanelli tinha mandado uma caminhonete cheia de caixotes de metralhadoras. As carteiras viraram caixote de metralhadoras, segundo esse sargento. E isso ficou, porque eu tinha ido à Argentina com o pessoal da Colégio Loyola, alunos do Colégio Loyola, e eles então disseram que eu tinha trazido essas metralhadoras, imagina, numa Kombi, 5.000 metralhadoras, numa Kombi com 9
estudantes, 9 pessoas dentro da Kombi, mais as 5.000 metralhadoras. E isso ficou, né? Tanto que no meu interrogatório, o general Cristóforo, até por sinal educado, me tratava de doutor e tal, me perguntava sobre as metralhadoras, onde é que eu tinha escondido as metralhadoras e tal. Aí eu falava com o general, o senhor próprio disse aí, tá escrito aí, coisa que a polícia secreta da Polícia Militar teve lá 3 vezes. O Serviço Secreto do Exército, S2, esteve lá 2 vezes. A Polícia Civil esteve lá 4 vezes. Não encontraram nada. O senhor acha que isso não prova nada? Prova-se, senhor, que o senhor sabe esconder a arma muito bem. Aí eu desisti de argumentar, né? Em 1961, na renúncia do Jânio, quando o Jânio renunciou, eu pedi, o presidente era o Darcy Bessone, presidente da Ordem, eu pedi uma reunião extraordinária para que a Ordem declarasse contra o golpe, defendendo a Constituição. Ou seja, eles queriam a Constituição. Jango não era um vice qualquer, não. Na época, o vice era eleito. E Jango havia sido eleito. Ele era o vice-presidente mesmo, eleito. E eles recusavam dar posse, generais. Então eu pedi a reunião, ela foi feita, mas o Darcy Bessone, com voto de desempate, votou contra, dizendo que não era possível a Ordem fazer manifestações de cunho político. E eu, então, até me lembro que eu argumentei, mas espera lá, não foram vocês mesmos que disseram que o Manifesto dos Mineiros de cunho político saiu daqui de dentro, da Ordem dos Advogados, liderado pelo senhor Milton Campos, que era então o presidente? Eles não tinham resposta, mas também não queriam resposta, não. O caso é que negaram, né? E eu fui para os jornais, e denunciei a Ordem e me renunciei. Meu argumento na carta que eu fiz de renúncia, eu disse, se a Ordem dos Advogados, que é tida para defender a Constituição, não pode defender a própria Constituição, eu não tenho nada que fazer aí nessa coisa. Aí eu renunciei. Renunciei a meu cargo de conselheiro. Depois eu vim a ser eleito outras vezes, mas isso muito depois, né? As ligas camponesas tinham orientação mais próxima, assim, do maoísmo, Mao Tse-tung, né, chinês. E o outro lado era mais do Partido Comunista, o Partidão, né? Então, a divergência era lá no fundo, não era trabalhador contra trabalhador, era mesmo de fundo, era de pensamento, né? E houve esse racha. O Partido Comunista tentou muitas vezes infiltrar-se nas ligas camponesas, mas não era para ajudar, não. Eles estavam... houve uma época que eles tentaram mesmo acabar com as ligas camponesas, e antes que os militares o fizessem, né? Em virtude do fato desse trabalho mais de sindicato, né, em que nós e esses advogados, Cássio Gonçalves, Antônio de Oliveira Lins, Sacha Calmon, Elcio Reis, nós saíamos para defender camponeses, aí, fazer reclamação trabalhista e tal, e ganhamos várias, né? Eu me especializei nisso. E o Modesto Oliveira, que é irmão do Zé Aparecido de Oliveira, que era procurador, o Modesto era procurador, ele sugeriu meu nome para organizar uma defensoria
nacional de camponeses nomeado pelo Jango. E eu fui nomeado, tá, pelo Jango, mas não cheguei a tomar posse, porque quando eu fui viajar, quando eu estava para viajar, veio o golpe e eu tive que sumir os tempos e acabei no... Essa defensoria não se concretizou, na verdade. Mas não foi por causa das ligas. Foi que o Jango achou interessante esse tipo de trabalho que nós fazíamos. Eu considero a principal delas a possibilidade de sindicalização rural. A lei que permitiu a sindicalização rural, até então proibida. Posteriormente, várias desapropriações de terras feitas com base na Constituição já de 46, né, e entrega aos camponeses. Outra foi esse decreto que não se chegou a se materializar, que considerando como desapropriados todos os 5 quilômetros na beira a partir das estradas federais construídas pelo governo federal, como das represas também. Quer dizer, esses foram... E a posição dele... Agora, eles falam que o golpe final foi aquele comício de 3 de maio, né? 3 de março, lá na Praça da República, no Rio de Janeiro, onde, segundo consta lá, tinha quase 1 milhão de pessoas lá apoiando o Jango e tal. E eles disseram que aquilo ali teria sido o pingo d'água que transbordou o copo. Eu acho que não, a coisa estava sendo preparada muito antes, né? Eu estava em casa. Eu estava, como disse a você, me preparando para ir para o Rio, né? Para Brasília, para tomar posse nesse cargo da Defensoria Nacional, né? E estava normal. Até que aí, quando no dia que eu estava viajando, eu já estava me preparando para viajar, quando eu recebi um telefonema de um amigo meu, Nelson Mirra, que é pai de vários amigos, né? Mas rapazes que estavam de fita amarela, que era do pessoal do Bragança, do General Bragança, que organizou jovens para luta anticomunista, né? Tudo era anticomunista. Aí ele me telefonou e disse: Romanelli, vem aqui para casa imediatamente, porque já estão saindo do palácio para te prender. Vão sair para sua casa, estão indo para sua casa para te prender, vem para cá. Aí eu fui para a casa dele. Posteriormente eu consegui sair para uma fazenda perto de Alvinópolis, né, de um amigo do papai, um cliente do meu pai, e onde eu fiquei 20 e tantos dias. Mas aí eu estava esperando ainda que houvesse uma resistência, né? Mas quando eu vi que não havia resistência, eu resolvi, voltei e me entreguei. E aí eu fui preso, me mandaram primeiro para Lagoa Santa, Parque Aeronáutico de Lagoa Santa, depois para o DOPS, e depois para a Colônia Penal Magalhães Pinto. Até hoje eu não sei nem por que eu fui preso, nem por que eu fui liberado. Até hoje eu não sei. Por quê? A 5 mil metralhadora acabou virando piada, né? Como é que eu trago 5 mil metralhadoras dentro de uma Kombi, né? Ligas camponesas. Essa foi a grande acusação, né? Que nós queríamos implantar o regime comunista aqui no Brasil, né? E que eu era um agente e que recebia dinheiro do Vil Ouro de Moscou, o famoso Vil Ouro de Moscou, né? Saí de Belo Horizonte com mais alguns companheiros, o Guy de Almeida, um jornalista, e o Edmur Fonseca,
e o Vicente Abreu, e fomos para o Rio. E ficamos clandestinos lá, né, no Rio de Janeiro. Até que fomos julgados à revelia, em Juiz de Fora, e condenados. Eu a 9 anos, o Gui a 8, o Edmur a 8 anos. E aí eu resolvi me exilar, pedir asilo. Nós não chegamos a entrar na embaixada à força, né? Chegamos a entrar, mas depois recebemos um recado do embaixador, que era o Hector Letelier, primo do Orlando Letelier, que foi morto lá em Washington pelo Contreras, né? pelo Pinochet, dizendo que não aceitariam, que não nos aceitariam porque nós estávamos como invasores do território chileno e tivemos que sair. E aí entrou em campo o Alceu de Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, que era muito amigo do embaixador chileno aqui e conseguiu que ele nos desse asilo desde quando nós fôssemos condenados. Antes não. Mas se fôssemos condenados, se e quando fosse condenado, ele daria o asilo. Uma vez dentro da embaixada chilena, aí o Chile nos assumiu. E aí o embarque da gente no avião para o Chile foi sob a proteção da bandeira chilena. Sem a família, não tinha condições de ir com a família, né? Fiquei 8 meses lá, longe da família, até arranjar um emprego. 8 meses depois arranjei um emprego, e aí a família foi toda para lá, até que veio um convite por parte do Paulo de Tarso Santos, que foi ministro da Educação do João Goulart, o Paulo de Tarso Santos, para eu fazer um curso de reforma agrária, lá do Chile, que era patrocinado pela Aliança Progresso, aquele programa lançado pelo John Kennedy em Punta del Este, Aliança para o Progresso, né? Esse curso, se eu fizesse esse curso e fosse bem, quer dizer, conseguia emprego. Fiz o curso, fui bem, me convidaram então para trabalhar, e aí eu fui trabalhar, fiquei até voltar trabalhando na reforma agrária do Eduardo Frei. Muito interessante a reforma agrária chilena, quando eu trabalhei lá, porque era realmente uma comoção dentro da sociedade, né? E os fazendeiros contra e tal, tivemos até um companheiro nosso que foi morto, foi assassinado lá por causa disso. O motivo também foi um habeas corpus que um colega meu, advogado, o doutor Abel, requereu e obteve um habeas corpus, anulando, não foi absolvendo não, anulando o processo contra o Gui, contra o Edmur e contra mim. Anularam o processo. E aí eu pude voltar. A pressão da família se exerceu exatamente quando houve a primeira tentativa de golpe, que foi o Tacnaço, chamado Tacnaço, porque o quartel chamado Quartel de Tacna, e um tal de Roberto Viô, que era um general Viô, ele sublevou o quartel e saiu com os tanques para o meio da rua para derrubar o Eduardo Frei. E os tanques na rua. E minha mulher disse, olha, está acontecendo aqui exatamente o que aconteceu lá no Brasil, e eu não aguento mais. No Brasil eu já aguentei, mas aqui eu não aguento outra vez. E você dá um jeito, nós temos que voltar. E aí a pressão foi tão grande que eu tive que optar. Ou eu largava tudo e voltava com a família, ou eu ficava, mas eu perdia a minha família. Aí eu optei pela família. Foi a época do AI-5, afinal, né? E esse Carrastazzo Médici, ele ia para o campo de futebol
com rádiozinho de pilha e mandando gente torturar, matar. Era um horror. E eu vim, e o delegado aqui, Deodópolis, era o mesmo delegado quando eu havia sido preso, Davi Azan. E ele mandou me chamar e disse, olha, se você veio para cuidar da sua família, não vai ter problema não. Mas se você mexer com política, nós vamos botar a mão na você outra vez. E aí eu fui me integrando, pude reconstituir meu escritório, reconstituir minha vida, mas depois eu fiquei sabendo que por várias vezes eu tive sob tocaia. Fizeram tocaia para mim nas minhas viagens, sabe? Cumpri os direitos que eles não pagavam. Salário mínimo, férias, direitos básicos que eles não cumpriam. Então a gente entrava na justiça e, apesar da resistência dos juízes que eram pressionados e tal, nós ganhávamos todas as... Quando não ganhava lá na comarca, ganhávamos aqui no tribunal. Eu recebi o convite primeiro parte do professor João Milton Henriques, que era diretor da Milton Campos e pai de um que é juiz hoje aposentado, Carlos, e que teve também fugido e que eu recebi no Chile, né, para lá para casa. No Chile eu também fui professor de Direito Rural, porque eu era especialista em Direito Rural, então me convidaram para dar aula na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica, lá do Chile. E aqui recebi esse convite do João Milton Henrique, uma espécie de agradecimento pelo fato de haver acolhido o filho dele lá. E aí tomei gosto, e o pessoal também gostou da forma como eu atuei, e eu trabalhei na Milton Campos como professor uns 3 anos. Posteriormente eu recebi outro convite, através do Paulo Eduardo Melo e o Antônio Mercedes Moreira, para eu lecionar na PUC. Aí eu achei que lá na PUC eu tinha mais condições de magistério, me dava mais condições, dava mais condições de exercer o magistério. Aí fui, e lá eu fiquei 22 anos como professor de Direito Civil. Foi Direito de Família, depois Parte Geral de Direito Civil, e depois eu terminei com Direito às Obrigações, na segunda parte, que trata dos contratos. Foi aí que eu fui a maior parte do meu tempo. Eu fiz um concurso interno no tempo do Amintas de Barros como prefeito. Ou seja, foi tipo 50, por aí. Quando eu voltei, eles não quisiam me né? Deixar eu voltar, porque diziam que eles não tinham nada com isso, porque o meu problema era com a União, né? Eu entrei na Justiça e o Supremo Tribunal Federal mandou me reintegrar, contando todo o tempo que eu tive, inclusive no Chile, como de efetivo serviço, para efeito de aposentadoria. Acabei me aposentando em 1966, como procurador do município. No Tribunal Eleitoral é o seguinte, os desembargadores, os próprios desembargadores, escolhem entre os advogados de renome, conduta ilibada, aquela história que a Constituição fala, escolhem 6 nomes. Desses 6, eles escolhem 3, fazem uma lista tríplice, mandam essa lista tríplice para o Ministério da Justiça. Esse Ministério da Justiça faz publicar um edital de âmbito nacional, sabendo se você tem algum
algum problema, né, de ordem que possa te impedir. E aí, depois de feito isso, vão para o presidente da República, a lista tríplice. E dos 3, o presidente da República escolhe um. No caso, eu fui escolhido pelo Jango. Pelo Lula, né? E fui nomeado. E a nomeação é em forma de mandato. Tanto que não conta tempo, nem coisa nenhuma. E o mandato é por 2 anos. Renovável por mais 2 anos. E eu tive essa renovação. Então eu fiquei lá 4 anos. O problema mais sério disso não é o problema propriamente econômico, porque o agronegócio está dando resultados econômicos. Mas e o social? Onde é que está a mão de obra? Onde é que estão os empregos? Onde é que estão a possibilidade das pessoas trabalharem na terra? Onde é que estão? O agronegócio não dá, é o contrário. O agronegócio, ele para render, ele afasta a mão de obra, bota trator, bota irrigação industrial, essa coisa. Quer dizer, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, o agronegócio pode ser uma boa. Do ponto de vista social, é a própria negação do social. Você, quando pensa numa reforma agrária, você nunca pode pensar numa totalidade. Você tem que pensar em parcelas. Por exemplo, você não pode pensar num processo de reforma agrária, num sistema de reforma agrária da Amazônia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, cada um tem suas peculiaridades, exigindo formas diferentes de atuação. Então, aí começa a complexidade da coisa. A outra é a substituição da mão de obra. Por exemplo, tem sazonal. Você tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, etc. No tempo de plantar, você exige determinado tipo de insumos, sementes, máquinas são diferentes de plantar, etc. No tempo de colher, também é diferente, as máquinas são diferentes, a quantidade de mão de obra é diferente da quantidade de mão de obra necessária para o plantio. Então, lá no Chile, nós estávamos iniciando uma experiência que a mim me parece bastante boa. É o seguinte, em vez do Estado dar máquinas, tratores para um determinado assentamento, ela fazia uma espécie de pool, uma espécie de central de máquinas que servisse a determinado número. Então, aqui ele está precisando para plantar, então as máquinas são essas. Mas aqui você não pertence a eles, não. Acabou? Então vai colher? Então as outras máquinas. Então, centralizar a operacionalidade do sistema, né, racional, porque aí você otimiza a disponibilidade, você multiplica a disponibilidade, né? Isso nós começamos a fazer lá, mas logo veio também, eu vim embora, logo também veio o golpe lá e acabaram com a reforma agrária. Politicamente, eu nunca pertencia a nenhum partido, nenhum. Inclusive eu me lembro que eu fui convidado e exerci o cargo de secretário do Patrus, no tempo que ele foi prefeito, e antes dele sair, ele me chamou no gabinete dele e falou: Romanelli, aqui, eu trouxe aqui a ficha para você entrar para o partido, para o PT. Você sempre nos apoiou e tal, coisa, e eu quero ser seu padrinho. Eu virei para ele e disse: Patrus, você me desculpe, mas eu não vou entrar para o partido porque eu estive num seminário. Ele falou: mas o que tem a ver uma coisa com outra, partido com seminário? Não, é que no seminário eu aprendi que tem um negócio que chama dogma. E por mais que sua razão se rebele,
Você tem que aceitar porque é dogma de fé. Você não pode recusar, né? E partido político no Brasil tem muito dogma e não consigo engolir dogma. Ou seja, engolir a coisa com a qual eu não concordo.